Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar juntas um bule de café, uma xícara com café, um girassol e uma pamonha. E o salmo de hoje, 96, versículo 2. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Aqui nós temos o risco. Isso aqui é uma pamonha. Esse risco você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar a pintar pelo bule que está atrás de todos os elementos. Em primeiro lugar, eu vou usar o branco com o pincelzinho número 4, tá paradinho, bem pequeno. E eu vou preencher aqui dentro esse espaço. Preencher de branco. Agora eu vou trocar de pincel, peguei o número 6 e eu vou colocar vermelho vivo em todo o bico desse bule. Eu defini que a sombra desse trabalho vai ficar do lado esquerdo. E para fazer a sombra, eu vou usar o preto mesmo. Se você tem medo de colocar direto, você pode passar pelo pratinho, tá? Mas não tem perigo não. Se pegar de pinceladinha, não vai dar problema. Olha, eu tô colocando aqui, bem na linha, puxo um pouquinho assim, disfarçando a tinta para dentro. Você viu que não chegou nem até a metade. Agora eu vou pegar mais um pouquinho e vou colocar do lado de baixo também. Bem no contorno. Aqui já vou fazer um pouquinho de sombra nessa beiradinha. Essa área aqui de baixo vai ficar também bem escura. Vou limpando o meu pincel. Se ficar manchado e você já tiver muito preto, então você faz isso. Volta com um pouquinho do vermelho. Ele ajuda a tirar a mancha. Mas enfim, aqui tem que ficar bem escuro. Olha, fiz duas manchas atravessando. Eu já vou colocar aquela linha redonda aqui, ó. A beiradinha da boca do bule é pretinho. E eu já vou, lavei meu pincel e eu já vou colocar um pouquinho de luz aqui nessa área vermelhinha. E essa luz vai ficar bem no meio do espaço. Ó, só encostei o pincel por enquanto. Aqui fica um pouquinho mais, aqui tá um pouquinho e aqui um pouquinho menos. Provavelmente depois que secar, a gente volta aqui aumentando um pouquinho a intensidade do branco. Eu, com esse mesmo pincel limpinho, eu vou passar aqui entre o preto e o branco. Eu vou tirar aquela linha e isso vai fazer um sombreado ali, ó, dentro, em cima do branco. Pronto essa parte. Agora eu vou preencher de vermelho toda essa área do corpo do bule. E para isso, eu vou trocar de pincel, eu vou usar o pincel número 12. Já preenchi. Agora nós vamos... Você viu que apareceu totalmente o risco que tinha aqui embaixo, onde eu marquei para colocar as luzes. E eu vou usar o amarelo ocre. E vou colocar dentro desse espaço.
uma pinceladinha. Ele vai ficar, ele vai mudar um pouquinho a tonalidade, porque eu tô trabalhando em cima de uma outra cor que tá úmida. Mas é assim mesmo que eu quero que fique, que ele suma um pouco. Eu não tô misturando muito, não tô apertando muito. Eu não tô apertando muito o pincel. Eu só tô colocando a tinta e dando uma puxadinha, uma espalhadinha com o pincel. O risco ainda tá aparecendo aqui, então eu tô colocando um pouquinho mais de tinta bem em cima do risco. E vou dar mais uma pincelada aqui do lado, assim, sumindo. Pronto. Agora eu lavo meu pincel e nós vamos colocar as sombras com o preto. Ainda com esse pincel grande, eu vou colocar o preto aqui, ó. Basicamente, a gente não vê essa divisão. Todo esse ladinho, desde aqui de cima, vai ficar bem escuro. Mas trabalhe só nessa direção, nessa posição. E venha limpando o seu pincel. Prontinho aqui. Ainda vou colocar aqui embaixo, no cantinho, o que seria a sombra desses elementos aqui, né? Eu vou trocar de pincel agora, porque o espaço é bem pequenininho, então eu peguei o número 4 novamente. Aqui, ó, bem nesse cantinho, a gente tem um pouquinho de sombra. E eu vou puxar esse preto até em cima. Vou fazer aqui, ó, um leve contorno. Eu não peguei mais tinta, é só a tinta que eu tinha mesmo no pincel. Limpando. Novamente com o ocre. Aqui tem uma linha. E aqui, ó, eu puxei um pouquinho do preto. Do lado, eu vou colocar uma linha de ocre também, até embaixo. Agora, nós vamos trabalhar a tampa. Vou preencher também de vermelho. Para isso, eu posso usar o pincel número 6. Já preenchido, peguei o pincel número 2. Vou fazer uma sombra. Aqui, essa bolinha aqui que a gente segura bem embaixo, aqui, ó, no meio. Em cima do risco. Coloquei um pouquinho do preto. E agora eu vou dar uma esfumaçadinha pros lados. Aqui vai ficar assim arredondado. A sombra. Mais um pouquinho e o lado esquerdo eu vou deixar bem escurinho. Mais um pouquinho. E agora, aqui, ó, eu tenho um risco. E aqui eu tenho um risco. Você viu que eu coloquei bastante tinta ali? E aqui vou pôr só um pouquinho. Porque nesse lado aqui vai ficar tudo bem escuro. Acompanhando essa sombra. Quase a gente não vê esse detalhe aqui da tampa. Ó, aqui terminou esse escuro, aqui tem que terminar esse escuro. E agora, pego mais um pouquinho de tinta e vou passar bem em cima dessa linha aqui.
essa tinta. E eu vou esfumaçar para cima e para baixo. Aqui também vou dar uma esfumaçadinha para trás. Aqui me faltou um pouquinho de preto, então eu vou acrescentar. Pronto. Com esse mesmo pincel, vou pegar uma pinceladinha de preto e eu vou fazer aqui, ó, embaixo, uma linha de preto. E essa linha, ela faz parte do corpo, não é daquela parte dali. Então, ela não pode crescer, não. É só daqui pra cá. Prontinho. Um pouquinho do ocre. E eu vou colocar aqui. Mais um pouquinho. E eu vou colocar aqui, ó, uma área de luz. O ocre não precisa subir em cima do preto. E se ficar muito, volta com um pouquinho do vermelho. Um pontinho de ocre aqui também, ó. Assim, atravessadinho. Agora eu vou preencher de vermelho a alça do bule. Agora, preste atenção no detalhe. Eu vou colocar um pouquinho do ocre aqui, ó. Você viu que tem um quadradinho aqui? Então, você vai pôr o ocre ali e vai puxar retinho. E com o preto, você vai sair daqui, olha. Aí, você vai fechar aqui. E vai fazer uma linha aqui em cima. Essa linha vai vir até aqui, só. Sumiu. Essa linha, você vai tirar aqui, ó, essa divisão, dando uma esfregadinha de pincel de leve. Agora, você vai colocar aqui embaixo um pouquinho também, não tanto. Aqui ficou um pouquinho mais. E aqui fica um pouquinho menos, vai sumir. Aí, eu vou começar novamente aqui, ó. Um pouquinho de sombra, pra cima um pouquinho de sombra. Lavo o pincel. E vou pôr um pouquinho do ocre aqui nessa região. Agora, nós vamos para a caneca. Com o pincel número 6, eu vou passar o branco nessa área aqui. Esse é o esmalte que nós estamos enxergando dentro da caneca. E agora, eu vou fazer com o sépia, essa área aqui, eu vou preencher com sépia, que é o café. E esse café vai ter uma sombra bem leve de preto, bem aqui embaixo. E ele pode fazer uma meia-lua aqui, ó, dos dois lados. Com esse pincel sujinho, eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui. Meu pincel só tá com um pouquinho de tinta, viu? Não pode pôr muita. Nesse canto, porque se a luz tá batendo de cá, a luz vai bater aqui e vai fazer sombra dentro da caneca. E a luz pura vai ficar desse lado.
Então, o branco aqui vai ficar assim, sujinho. Agora, eu vou pegar um pouquinho do ocre, bem pouquinho, e vou fazer aqui assim, ó, uma luz. Não vou chegar até o final aqui, porque aqui é uma área mais sombreada. Então, eu venho mais dessa parte pra lá. Você viu que é bem pouquinho, mas dá pra perceber. E agora, eu vou preencher todo o restante do corpo da caneca com vermelho vivo. Preenchido, eu vou começar colocando um pouquinho do ocre aqui bem na salinha. Vou trocar de pincel porque aquele dali é grande. Vou pegar esse 4 aqui outra vez. Agora, eu vou lidar com o preto bem pouquinho. Aqui, tá vendo que eu tenho aqui a alça? Essa área aqui, ó, tem um sombreado. Essa área aqui fica escura. Eu coloquei a tinta aqui, bem nessa parte. E agora, eu vou esfumaçando pra fora. Aqui vai continuar uma linha. Você viu que eu tô pegando tinta todo instante, porque eu tô colocando bem pouquinha. Agora, eu vou fazer isso aqui embaixo também. Só que aqui vai ser só um pouquinho, aqui, ó, eu não vou puxar muito. E aqui também eu puxo um pouquinho, fazendo um pouquinho de sombra. Aqui não é preenchido, aqui é a sombra mesmo. A sombra da alça que tá sendo lançada sobre a caneca. Vou esfumaçar um pouquinho pra dentro e um pouquinho pra fora. Aqui fica bem preenchido, bem escuro. Um pouquinho de sombra aqui também. Porque tá por trás, esse elemento aqui, que é a tábua, tá lançando um pouquinho de sombra sobre a caneca. Eu vou só passar o pincel sujinho aqui, ó, em cima desse risco. Só para marcar o espaço. Sem esfumaçar. Vou aproveitar e vou crescer um pouquinho esse preto aqui. Essa área aqui, se você entrou muito com preto, pegue um pouco do vermelho e coloque de novo, tá? Agora, eu vou usar um pouquinho do ocre, bem no centro aqui desse espaço vermelho, e vou puxar assim, pra cima, pra baixo. Mais pra cima do que pra baixo. Agora, vem a vez da sombra preta, do lado esquerdo. Essa parte aqui toda, do mesmo jeito que nós fizemos no bule. Olha só, com uma pincelada só, nós já resolvemos a sombra desse lado. E agora, vou colocar uma luz de ocre aqui também. Do mesmo jeito que eu coloquei ali no bule, vou colocar aqui na caneca. Lavo meu pincelzinho 4 e nós vamos fazer aquela beiradinha preta aqui, mas com um detalhe. Aqui em cima vai ficar aparecendo só um pouquinho. Aqui embaixo ela fica mais gorda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em cima da linha só um risquinho. Tô pegando tinta só de um lado do pincel, ponho a tinta pra cima. Esse lado tem tinta, então vai pra cima.
porque ali a gente não enxerga inteiro, porque ele ficou para trás. Pronto, vim até aqui, ó, dos dois lados. Agora, eu vou pegar o pincel assim, com a tinta assim, de pé, tá carregado. Eu vou colocar aqui e vou fazer mais largo. Ó, a largura do pincel, ali é a metade. E eu vou trazer dessa largura até aqui. É muito importante que fique bem certinho. E aqui pra fora, essa beiradinha sai mesmo, tá? A gente pode até ter assim, ó, algumas coisinhas tortinhas. É como se fosse um envelhecimento. Aí. Esse café aqui, ele não pode terminar aqui, ele tem que terminar aqui, ó. Então, eu vou crescer um pouquinho. Desse lado também. Você viu que a caneca tá aqui. Então, é daqui que tem que sair essa elipse. Às vezes, na hora de desenhar, a gente nem percebe, nem se atina para esses detalhes. Na hora de pintar, a hora que vai ficar real, a gente percebe. Não se preocupe, porque no seu risco vai certinho, tá? Eu já vou colocar aqui os pontos de luz. Eu vou começar com uma pontinha de branco. Aqui, ó, vou colocar um ponto de luz. Aqui, ó, saindo de cima da caneca. Também eu vou colocar um pontinho de luz. Depois, aqui bem no meio dessa alça, eu vou colocar um ponto de luz assim. Depois, aqui nessa área, pra fora, na mesma direção, aqui tem um pontinho. E aqui tem um pontinho, assim, bem pouquinho. Aqui em cima tem um pontinho assim também, ó, arredondado. E vou colocar aqui também, ó, nessa área comprida aqui, eu vou colocar assim, eu coloco a tinta, aí eu dou uma puxada. Um pouquinho mais para baixo, um pontinho ali para cima. Você viu que ficou bem em cima do ocre. Mais um pontinho ali. E eu vou colocar também aqui em cima desse ocre, uma linhazinha. Pronto. Eu acho que já vou colocar também no bule, antes que seque aquele ocre. Se precisar, a gente volta depois e acentua um pouquinho mais o branco. Outra coisa, aqui me pareceu assim, confundiu muito escuro com escuro, então eu vou pôr também um pontinho. Aqui e aqui, fazendo a continuação. Só para marcar a bordinha ali da caneca. Então, branco. Carrego o pincel de tinta. E eu vou começar aqui. Coloco a tinta, só um pouquinho. Nessa área que tem um pouco mais de espaço, então eu vou colocar a tinta aqui e vou puxar. Aqui tem um vão, aqui eu tenho outro espaço maior, eu vou puxar também. Deixar mais branquinho aqui. Aqui também eu tenho uma pinceladinha de branco, seguindo a orientação do ocre. Um pontinho aqui.
Na alça, eu só vou ter uma luz nessa área mais gorda aqui, ó. Aqui em cima, no preto, bem nessa direção, eu tenho um pontinho. Aqui eu não tenho mais, eu tenho na área vermelha. Eu vou colocar em cima do vermelho, porque aqui eu tenho vermelho e tenho preto, misturado. Eu vou colocar bem em cima do vermelho. Começo aqui, ó. Um ponto de luz bem forte, um pontinho aqui e um mínimo ali. Aqui eu posso pôr mais um pouquinho e terminar por ali. Bem nessa direção aqui, eu vou ter um pontinho aqui também. E depois ali em cima, que eu tinha uma linha de ocre, também tem um pontinho. E aqui desse lado, ó, posso retocar esses pontinhos. Pronto, agora nós vamos pintar a tábua. Pincel 6, amarelo pele. Coloco amarelo pele toda essa área aqui, que tá por baixo da pamonha. Esse canto aqui, ó, inteiro. Aqui eu já vou completar com o branco. Eu quis fazer uma tábua bem clarinha para equilibrar, porque aqui a gente tem um elemento muito forte. Aqui vou chegar com o pele. Já começo a área de baixo. Colocando o amarelo pele aqui e trazendo um pouquinho mais que a metade. E aqui, ó, bem no meio, eu já completo até em cima. Sem lavar o pincel mesmo, eu já pego o branco e já coloco aqui nesse pedacinho. Fazer aqui a junção das cores. Você viu que eu puxei o branco aqui, ó, um pouquinho no meio. Quero chegar com esse branco bem certinho aqui, ó. Lavo o pincel. Vou começar com a sombra de sépia aqui embaixo da pamonha. Só um pouquinho. Aqui, um pouquinho mais. Um pouquinho aqui também embaixo da folha. Tô fazendo uma curvinha, porque aqui a gente tem uma curvinha. Aqui nesse ponto vai ficar bem escuro. Porque a pamonha tá lançando sombra em cima da tábua. E agora já coloco sépia nessa área de baixo da tábua. Essa tábua é redonda, então esse canto aqui, ó, vai ficar todo escuro. Eu preenchi todo esse espaço e agora quando eu cheguei aqui que eu encontrei o amarelo pele, eu venho trazendo, venho puxando o sépia para cima do amarelo pele, aqui, ó, no contorno, na linha de baixo. Aqui eu termino com sépia. Passar mais um pouquinho aqui. Eu vou trazendo também aqui, ó, vou puxando em cima do pele. Até aqui, porque aqui já tem o branco com branco. Vou deixar assim meio arranhado. Agora, com um pouquinho do pele, eu continuo aqui fazendo a sombra.
Meu pincel estava sujo de sépia, saiu um pouquinho do sépia ali. Não tem problema. Vou voltar aqui com um pouquinho do branco. Só para acertar a linha. Eu vou usar um pouquinho do preto aqui, ó, bem no meio desse sépia. Para deixar um pouco mais acentuada a sombra. Um pouquinho também aqui atrás da pamonha. Um pouquinho também aqui. É só para aprofundar a sombra. E um pouquinho aqui. Peguei o pincel 2 de novo, porque com o pincel 6 estava meio complicado acertar aqui. Então, agora, com um pouquinho do sépia, bem pouquinho, eu vou passar bem em cima da linha. Para cobrir mesmo o risco. Eu vou fazer aqui também, ó, um pouquinho de sombra. Só no cantinho. E com o pele, desse lado de cá, um pouquinho de luz. Agora, nós vamos fazer as folhas do girassol. Primeiro, eu vou fazer essa folhinha aqui. Eu vou colocar um pouquinho do sépia nesse pedacinho onde ela tá por trás do girassol e por trás da outra folha que eu coloquei aqui. Sair um pouquinho para fora aqui, mas não faz mal. Cresço ela um pouquinho. Agora, o restante eu vou preencher com verde oliva. Tá. Agora, você se lembra que aqui nessa folha tinha um risco no centro e duas ranhuras assim? Isso significa que é onde eu vou deixar a sombra. E a nossa sombra aqui é o sépia. Então, eu puxo um risco no meio e puxo esse sépia para o lado onde está a ranhura. Se aqui ficou escuro, então eu tenho em cada metade da folha, eu tenho uma luz e uma sombra. Se aqui eu coloquei o sépia, que é o escuro, então eu vou colocar a luz aqui na borda. E eu vou puxar essa luz assim, ó, para dentro. Deixando esse arranhado. Agora, eu vou colocar... Eu coloquei uma linha de sépia, agora do lado eu coloco outra linha. Eu tô usando o branco para iluminar o verde oliva. E eu puxo no outro sentido para fora. Olha como que ficou. Eu nunca coloco esse branco aqui, porque aqui é área de sombra. Eu só limpo o meu pincel. Esta outra folha, eu vou fazer da mesma forma. Eu uso o sépia na área de sombra. A área de sombra é todo lugar que ficou por trás de alguma coisa. Então, essa folha, ela tá por trás da pamonha e tá por trás do girassol também. Olha, você tem o risco para você se orientar, mas a metade dessa folha tá assim. A ponta dela tá por trás da pamonha. Então, preste atenção para você não errar o lado depois, tá? Vou terminar de preencher com o verde oliva. E agora, vou puxar o sépia aqui e pra cá. Significa que eu vou colocar uma luz desse lado e um pouquinho de luz aqui. Já vou colocar um pouquinho de luz. E agora, vou trabalhar esse lado que tá por cima, que tá bem visível, que tá bem iluminado. Olha só a folha.
saindo daqui e vindo pra cá. A ponta dela tá embaixo da pamonha. Vou fazer a outra folha também, do outro lado. Olha, já preenchi a base. Você viu que aqui eu tenho uma dobrinha, então eu deixei o sépia embaixo da dobrinha. Vou pôr um pouquinho aqui também. E agora, o risquinho tá pra lá, então aqui é o lugar da sombra, aqui é o lugar da luz. O branquinho, puxo sempre na direção da ponta pro pé, aqui. Dou uma ajeitadinha. E agora eu tenho aqui, ó, um risco de sépia pra lá e um risco de luz pra cá. Vai ficar assim bem pouquinho, porque aqui temos a dobrinha. Peguei tinta, virei o pincel com a tinta pra cima e eu vou colocar simplesmente a tinta na borda da dobrinha. Agora eu dou uma puxadinha para não ficar um contorno muito pesado. Assim. Então, e aqui as duas marquinhas de luz vai fazer divisão entre o escuro da folha e o escuro do fundo. Vamos preencher o girassol com duas cores, amarelo ouro e amarelo limão. O amarelo limão eu vou deixar assim, ó, mais nas pontinhas. E o amarelo ouro aqui fazendo esse movimento. Embaixo eu vou deixar mais amarelo ouro. Olha como eu preenchi. Aqui foi amarelo ouro e aqui as pontas com amarelo limão e aqui um pouquinho do amarelo ouro. Agora nós vamos fazer uma sombra com caramelo. Muito pouquinha tinta. Coloco aqui em cima da linha. Aí eu vou puxando. Por exemplo, essa pétala, ela tá por trás aqui, ó, dos dois lados. Então eu puxo, inclusive desse lado aqui, eu vou puxar um pouquinho mais, por causa da pamonha que tá por cima. Aí eu vou observando pétala por pétala. Seria até mais fácil começar por estas assim que estão por trás, porque a gente já sabe que elas estão por trás. Então, ali vai um pouquinho de sombra, na parte onde elas se encontram com as outras da frente. Agora, aqui também a gente tem uma que tá totalmente por trás, tá vendo? Ó, daqui até ali. E depois do outro lado também. Daqui até aqui. Quando a pétala tá por trás, ela recebe mais sombra. Isso quer dizer que ela vai ficar um pouquinho mais escura. Aí ficaram essas duas. Essa, ela tá com a linha inteira, significa que ela tá por cima daquela. Então, a sombra vem nessa daqui, que tá por trás. Esse pedacinho, essa daqui ficou por cima dessa, então aqui tem que ficar clarinho. Aqui ficou o escurinho. Essa ficou assim, por cima de todos os lados. O que que eu faço? Faço uma sombra no meio. Ó, duas pinceladas, já deu uma sombra. Agora, tenho essa daqui que tá por trás. Esta é o mesmo caso dessa daqui, que a gente põe uma sombra pelo meio. Eu sempre gosto de colocar dois risquinhos assim. E assim eu vou continuar fazendo todas elas. Quem tá por trás e quem tá na frente. Pronto, olha só, terminei as sombras com o caramelo. Agora eu vou colocar uma segunda sombra com um pouquinho de sépia, mas isso é bem pouquinho mesmo. E eu vou colocar mais aqui, ó, próximo do miolo.
Eu não vou chegar com essa sombra inteira até o final das pétalas. Não invada a área do amarelo com o sépia. Sempre você deve ficar, se você trabalhar com uma segunda sombra, em cima da primeira sombra. E a primeira sombra nossa aqui é o caramelo. Finalizado. Agora nós vamos iluminar. E para iluminar eu vou usar o amarelo limão. O amarelo limão, ele vai iluminar o amarelo ouro. Olha a diferença que dá. Você não precisa fazer o contorno inteirinho. Você pode colocar assim, ó, de um lado só. Você pode colocar aqui, por exemplo, só numa pontinha. Mas sempre que tiver um por cima do outro, você deve e pode colocar. Aqui, esse tá por cima dos dois lados, então vai um pouquinho dos dois lados. E pode puxar assim, ó, até embaixo. Se precisar do zero, pode usar para fazer esse acabamento. Agora, para colocar a luz, melhor mesmo é um pincelzinho pequeno, 2 ou um 4, bem aparadinho. Se você não tem esse tom de amarelo, você pode fazer com o tom mais claro que você tiver. Por último, você pode ainda, com um pouquinho do branco, em algumas situações assim, onde a pétala está por cima, mas muito cuidado com o branco, porque ele pode desbotar o girassol. Assim, vou colocar só aqui nessas áreas, um pouquinho, que você pode fazer com o zero, se você quiser, só nessas áreas aqui, nessa área aqui de cima. Pronto, não vou colocar mais branco. Agora eu vou preencher o miolinho com amarelo ouro. Eu vou usar o verde oliva. Você viu que tem um redondo aqui, bem em cima dessa linha. Eu vou fazer um batidinho com verde oliva. Começando aqui de baixo mais forte e venho subindo. Deixando aqui um buraquinho. Você viu que eu não preenchi inteiro. Feito isso, pego sépia e agora eu carrego bem cheinho de tinta. E eu vou fazer assim, ó. Um do lado do outro, a largura do meu pincel. Tô usando um pincel número 4, que tá bem aparadinho. Tem que ficar, aqui no caso, não pode fazer muita onda, tem que ficar redondo. Ou, se é o caso de um outro girassol, às vezes o miolo é meio oval, dependendo da posição dele. Pronto, redondinho. Eu vou iluminar com um pouquinho do branco. E esse branco eu vou colocar nesse buraquinho aqui que ficou de amarelo. Coloco e venho sumindo com esse branco para cima do verde, sem cobrir. E depois, aqui, ó, nesse espaço que sobrou, não vou trazer até embaixo, vou deixar mais nessa área de cima, que é a área mais iluminada. Também é um batidinho. Posso até escurecer ainda um pouquinho aqui embaixo. E eu vou usar o sépia. Isso vai dar mais profundidade. Ó, assim. E agora, para finalizar, eu vou usar realmente o pincel zero e vou fazer umas puxadinhas aqui, ó. Puxando esse batidinho aqui um pouquinho para fora. Não é para fazer inteiro, é em alguns lugares. Prontinho meu girassol, agora vamos fazer a pamonha.
Primeiro, nós vamos fazer essa parte de baixo aqui, do ladinho da pamonha. Vou colocar o verde... Tá vendo essa linha? Eu vou colocar uma pincelada de verde pistache aqui. Na verdade, eu vou preencher esse lado aqui com verde pistache. Vou fazer em partes para ficar mais fácil. Mesmo preenchendo, eu tô vendo o risco. Aqui também vou colocar um pouco de pistache. Sem lavar meu pincel. Eu vou pegar o sépia. Essa parte aqui, ela tá bem escura. Então, aqui, ó, em cima dessa linha, eu vou colocar um pouco do sépia, eu vou dar uma esfumaçada pra baixo. Aqui vai ficar bem escuro. Eu já vou passar pro lado de cá. Esse espaço aqui, ó, próximo espaço, eu já vou preencher com o sépia. Tô usando o pincel número 6. Aqui vou dar uma esfumaçadinha, como eu fiz pro lado de cá. Vou preencher aqui. Vou passar o pincel em cima para tirar a linha. E agora o lado de baixo também, eu vou preencher com sépia. Esse cantinho aqui vai ficar assim bem escurinho. O lado de cá também. Vou passando o pincel de leve, para ficar só um leve esverdeado. Eu já vou aproveitar. Você viu que o preto aqui ficou muito pequeno, então eu vou colocar um pouquinho mais de preto no fundo, na parte da tábua, para fazer uma sombra melhor e para separar da pamonha. Eu vou usar um pouquinho do branco, bem pouquinho, para fazer aqui, para fazer essa parte aqui, ó, ficar bem branquinha. Tô chegando no risco. E vou só limpar o meu pincel aqui. Eu fiz o desenho, ficou me faltando um risco principal aqui, bem que eu tava sentindo falta dele. Aqui, ó. Sai dali e vem até aqui nessa ponta aqui. Assim. Mas depois eu faço. Agora, eu vou preencher de pistache toda essa área, deixando só essa parte aqui do amarrado. Preenchi tudo, só para dar um pouquinho de variação no tom, eu vou colocar nessa área aqui um pouquinho do verde maçã. Tô colocando por cima do pistache. E do lado de cá, eu vou colocar aqui, ó. Não na borda, aqui um pouquinho para dentro. Agora, nós vamos fazer as sombras. Primeiro, aqui, ó, essa linha, vou passar um pouquinho de sépia. Esse espaço aqui, ele vai ficar escuro, porque essa parte da palha tá dobrada. E agora, essas linhazinhas aqui, você pode passar o pincel bem em cima delas. É para ficar assim escurinho mesmo. Fechar um pouquinho aqui. Agora, embaixo da palha que tá amarrando. Agora, eu vou puxar aqui. Vou colocar um pouquinho de sombra aqui e vou puxar para dentro também, esfumaçando. Não na linha. Meu pincel tá sujo de sépia, então eu vou lavar. E vou pegar um pouquinho do branco. E com esse branco, eu vou fazer um contorno aqui, ó.
saio bem da borda. E aqui eu vou puxar. Ele tem que dar a ideia de arranhado. Porque a palha do milho é assim. Vai seguindo o risco. Colocar ali na borda. Vou colocar um pouquinho aqui também. Um pouquinho mais riscado aqui. Um pouquinho de tinta no pincel, vou fazer um pouquinho de luz aqui também. Vou lavar meu pincel e vou trabalhar o lado de cá agora, com um pouquinho do sépia. Eu tenho aqui uma sombra, que eu vou deixar, é um tipo um franzil, então a gente deixa assim cheio de pontinhas. Depois aqui, um pouquinho de sombra aqui, só uma manchinha. E sombra aqui, ó, no final. Porque esse é o lado da nossa sombra. Como ela é redonda, então aqui tem que ficar sombreado. Lavo o pincel e vou iluminar com branco. Primeiro aqui. Que é o lado gordinho, então ele tem que ficar assim bem clarinho, sem chegar ali no escuro. Fique só em cima do verde. Aqui nesse lado, na borda. Aqui, ó, no meio. Depois, essa beiradinha aqui vai ficar também bem clarinha. Um pouquinho aqui. Fechando. Vou colocar um pouquinho do preto aqui, ó, nessa área. Aqui nessa área, tô colocando o preto só em cima do sépia. E um pouquinho aqui. Só o pincel sujo aqui, ó. Pronto. Agora eu vou colocar pistache nessa área aqui. Preenchi. Vou fazer uma sombra com o sépia. Tá vendo essa linha, que é essa linha? Bem aqui. Coloco um pouquinho da sombra. E essa parte de baixo aqui, ela vai ficar inteira sombreada. Vou deixar assim riscadinho, não vou colocar, não vou preencher, mas vou deixar bem escurinho, ó, riscadinho. Aí, você vai fazer aqui, ó. Você viu que essa linha vai pra lá. Então, esse espaço aqui tem um pouquinho de sombra. E aqui não fica uma linha reta, você tem que quebrar ela com pequenas pinceladinhas. Aqui ficou assim. Aí depois eu tenho o espaço de lá que tá por baixo. Se ele tá por baixo, ele vai ficar mais escuro aqui, ó. Aqui, essa parte, esse pedacinho, a gente vai torcer ele assim, ó, pro lado. Agora eu vou iluminar com um pouquinho do branco. Essa parte aqui, não. Eu vou iluminar só daqui pra cima. Primeiro aqui, que você tá enxergando bem, né? Que você tá vendo que tá por cima. Segundo, do lado da direita. Agora, eu vou iluminar essa parte aqui, só que eu não vou começar dali até aqui. Eu vou colocar no centro. E vou puxar pros dois lados. E vou deixar assim meio sem finalizar aqui. Agora, eu posso passar o meu pincel de leve, só para tirar aquela marca do finalmente.
de lá também. Para ficar bem certinho, eu vou usar o pincel 0 aqui. Só para mostrar bem certinho o franzido. Aqui fica assim mesmo, você não deve iluminar mais. Essas áreas de branco, eu acabei de fazer aqui e já tô sentindo necessidade de colocar um pouquinho mais. Então, eu já vou colocar, porque a gente precisa que o trabalho seque para fazer um pouquinho do fundo. Um pouquinho não, fazer inteiro, né? Do lado de cá também. No bule, acho que não precisa colocar mais luz. O branco permanece ali, na intensidade que eu preciso. Então, é isso. Eu quis colocar esse girassol ali, porque essa é uma mesa bem de sítio, bem de interior. Dessa época de junho, de frio, muito frio. O bule de esmalte com café quentinho, a pamonha e o girassol, que é uma flor também meio rústica. Eu quero fazer uma fumacinha saindo aqui desse café, então eu vou pegar um pouquinho do preto, é um nada de preto, tá? Uma pincelada de branco para fazer um cinza. Agora, com esse cinza, assim, não umedeci, não passei diluente nem clareador. Aqui, ó, bem no meio, saindo do centro, eu vou fazer uma curva. Carrego de novo, eu vou fazer isso aqui, ó, uma curva e outra curva, seguindo o espaço, mas um pouquinho menor. Aqui, ó, saindo do centro, faço esse movimento. Mais um pouquinho aqui. Pronto. Coloquei aqui 2 pétalas do girassol. Eu vou preencher de amarelo ouro e vou fazer a sombra com caramelo. E depois iluminar com amarelo limão. Terminei a pétala. Eu vou colocar aqui, ó, com o pincel 4 um pouquinho de sépia. E vou fazer isso aqui, ó, uma sombra. Só um risquinho pro lado esquerdo. Trabalho sequinho. Eu vou borrifar um pouquinho de água só nos cantinhos. Ainda mais aqui embaixo, que eu já tenho o barrado pronto. Então, tem que ser com bastante cuidado. Eu coloquei bem pouquinha água. Vou tirar o excesso. Agora, eu peguei aquele pincel 12. Uma pinceladinha de azul caribe. Tiro o excesso. Aqui tá úmido. E eu vou colocar o azul aqui no cantinho. Vou limpando o meu pincel pra fora. Eu só vou colocar sombra aqui nesses cantinhos. Eu não vou subir lá no bule. Aqui, ó, eu venho limpando o meu pincel. Vai ficar uma sombra bem clarinha. Aqui eu tenho a oportunidade de explicar uma coisa pra você. Quando você tem um elemento assim, que tem aqui, ó, é um buraco, eu tô vendo do outro lado, eu tô vendo o fundo. Você não deve fazer o fundo certinho aqui e deixar o lado de fora sem tinta. O mesmo fundo que tiver aqui, você tem que deixar aqui e aqui, tá? Então, não vale preencher o espaço fazendo fundo e deixar os lados sem nada. Aqui, como você viu, eu terminei com esse azul aqui nessa altura, ó. Tá? Nem levei até ali, então não pode levar lá.
Vou colocar também um pouquinho do azul aqui desse lado. Do mesmo jeito, não vou levar ali em cima, vou deixar só aqui um pouquinho. E aqui do ladinho da caneca um pouquinho. Acho que já tá bom. Um pouquinho mais aqui embaixo, um pouquinho mais largo. Aqui eu tenho, digamos, 1,5 centímetros que eu enxergo o azul. Agora eu vou pegar uma pinceladinha de sépia. Eu vou começar aqui, ó, do lado da tábua. Esse cantinho vai ficar bem escurinho. Eu vou levando aqui, ó, embaixo da caneca. Porque eu vou puxar aqui um pouquinho a sombra dessa caneca. Não vou levar até em cima, eu só vou puxar aqui, ó. Pode deixar assim meio arredondado. Tem que deixar esse sépia bem grudadinho na caneca. Não pode deixar uma linha branca ali. Tá, a tábua. Eu vou levar um pouquinho desse sépia, começando daqui, ó. Vou levar um pouquinho bem rente, bem pertinho, até ali no final. Tem que ficar a mesma largura, tá? Não passa para fora, porque a luz tá batendo aqui. Tá lançando sombra para esse lado. Aqui embaixo das pétalas já coloquei um pouquinho. Só um pouquinho. Mais um pouquinho aqui. Prontinho. Você viu que sumiu aqui um pouquinho daquela fumaça que a gente tinha? Eu vou realçar um pouquinho com o branco. Pincelzinho 2. Tira no pratinho o excesso e vai com cuidado. Isso a gente chama de luz seca. Quando você coloca um pouquinho de tinta numa superfície que já está seca. Aqui, o ideal é fazer essa fumaça aparecer em cima do azul. E depois, aqui, ó, você pode pôr um pouquinho também em cima do sépia. Mas não coloque em cima da sombra de cinza que tinha ali, porque senão vai ficar branco no branco, tá? E com isso, nós concluímos o trabalho da pamonha com o café. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página. A todas as pessoas que têm me apoiado, eu quero agradecer. E agora, vamos ver para quem vai o beijinho de hoje. Essa é a Rosemira. Ela é uma aluna virtual há mais ou menos 5 anos. Mora no Rio de Janeiro e quando conheceu o canal Só na Lu Pinturas, logo começou a me seguir. Ela diz que ainda precisa melhorar, mas que já aprendeu muito. Rosemira, que Deus te abençoe também. E hoje você vai para a galeria e ganha o meu beijinho. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.